comigo e com Marinalva essa mesa. Os companheiros que estão nos acompanhando à distância. Xangai, nosso secretário-geral da entidade, e Marinalva, a nossa diretora cultural. Estão presentes outros membros da diretoria, os companheiros e companheiras que nos acompanham. Gostaria de iniciar com essa pauta que nós temos, né? Informes, campanha salarial de 2024, Dia Nacional de Paralisação e encaminhamentos. Inicialmente, submeter a apreciação de vocês, se há acordo, se tem alguma observação em relação a essa pauta, se tem algum outro ponto que possa ser inserido na discussão, para que a gente possa iniciar. Então, estou colocando em discussão a pauta que foi apresentada, está sendo proposta pela diretoria para a realização desta assembleia. Em discussão, quem quiser estar aqui presencialmente, outros companheiros que estão nas secretarias adjuntas, se quiserem acrescentar algum ponto para a discussão, por favor, fique à vontade ou se manifestar de alguma forma. Se não há nenhuma observação, Fred, eu peço a sua gentileza para acompanhar aí pelo chat, se alguém está indicando alguma coisa, que daqui da mesa não tem como a gente ficar interagindo diretamente. Então, em votação, os companheiros e companheiras que forem favoráveis a esta pauta que foi proposta pela diretoria permaneçam como estão, e os que forem contrários, por favor, levante seu braço. Contrários à pauta. Alguma abstenção? Então, tendo sido sem nenhum voto contrário, sem nenhuma abstenção, para essa votação nós consideramos aprovada a pauta. E gostaríamos de começar então, vou apresentar aqui um breve informe, que na verdade é a introdução da discussão que a gente vai fazer sobre os demais itens. Contextualizando talvez para alguns companheiros e companheiras que não estiveram na última assembleia. Na semana passada nós tivemos aqui uma assembleia que foi convocada pelo setor das IFES, pelo nosso sindicato nacional, e nessa assembleia a gente tinha em discussão, dentre outros, um ponto relativo à campanha salarial de 2024. No processo de discussão e de mobilização que antecedeu a reunião do setor que ocorreu no último final de semana em Brasília, nós apontamos aqui na DUF-CG a necessidade de indicarmos para o setor das federais a construção de um processo de mobilização, de intensificação das lutas, que considerasse inclusive a possibilidade de um Dia Nacional de Paralisação, como forma de pressionar o governo federal a inserir na lei orçamentária de 2024 alguma indicação para o nosso reajuste ou recomposição salarial em 2024. Porque o governo tem até o dia 31 de agosto para apresentar a lei orçamentária anual, e se não fizer isso, a nossa luta fica ainda mais difícil e mais complexa. Se apresentar, nós temos que travar a luta do mesmo jeito no âmbito do Congresso Nacional, onde haverá a tramitação da LOA para garantir que essa indicação permaneça ou seja ampliada e não retirada, porque sempre há a possibilidade de se reverter aquilo que o governo submete ao Congresso Nacional, e conhecendo o Congresso atual como nós conhecemos, há essa possibilidade de, ainda que o governo indique algum percentual de reajuste para os servidores, isso ser retirado na tramitação com as negociações todas que forem feitas, especialmente com o Centrão, que está ameaçando todo o tempo aí a retomar a PEC 32 da reforma administrativa. Então nós levamos a posição para o setor das federais no final de semana, com duas representações nossas, a professora Marinalva, que está aqui, e o professor Gonçalo, foram escolhidos na Assembleia para irem nos representar e trazer as informações ao mesmo tempo. E a partir da última reunião do setor, portanto,
houve uma construção de um calendário de lutas que passa por esta Assembleia hoje, né? Em todas as universidades, Brasil afora, nas universidades federais, institutos e Cefetes, está a indicação dessa rodada de assembleias para discutir não só a construção do dia 30, mas para a gente ter o acúmulo de discussão e mobilização para seguir pressionando o governo. Havia uma expectativa para o dia de ontem que, tendo havido a aprovação do arcabouço fiscal, o governo pudesse chamar a Mesa Nacional de Negociação Permanente para apresentar alguma coisa. Mas até este momento nós não temos notícias, informações acerca dessa iniciativa do governo. Não saiu nenhuma circular do ANES, não saiu nas redes sociais, não recebemos informes do FONASEP sobre a reunião que teria existido ou não, provavelmente não aconteceu, com o governo. Então, não tendo ficado nenhuma data marcada na última reunião que ocorreu no dia 18, com o governo, dia 17 da última mesa, não tendo havido nenhuma reunião depois dessa, a gente então está no mesmo pé de tratamento com o governo, sem absolutamente nada de novidade acerca do que é o tratamento a ser dado aos servidores federais para o ano de 2024. Sem falar na discussão do que nós chamamos de mesa específica ou de pauta setorial, para tratar das especificidades de cada categoria de serviço público, né, que o governo ainda não inaugurou essa pauta, está sinalizando para o mês de setembro, né, até novembro, entre setembro e novembro, tratar das especificidades de cada categoria, mas até o momento não tivemos nenhuma discussão. Por isso que nós passamos ao longo desta semana, e eu encerro o informe aqui com isso, né? Depois passar para Marinalva e Gonzalo dar um informe mais detalhado do que foi a última reunião do setor. Nós nos reunimos como diretoria no início desta semana e preparamos um processo de mobilização para visitar as diferentes secretarias adjuntas, irmos nos centros aqui no campus de Campina Grande, fazemos uma panfletagem, uma mobilização com a categoria, chamando para essa discussão, hoje tão importante para a gente deliberar se a gente aprova ou não o Dia Nacional de Paralisação, se aprovarmos com que conteúdo nós faremos essa paralisação, enfim, que indicativos nós poderemos apresentar para a reunião do setor que está convocada para o próximo domingo, dia 27. Então, nós já discutimos na diretoria que vamos adotar o mesmo critério, estamos propondo o mesmo critério que adotamos para a última reunião do setor, alguém da diretoria e alguém pela base, né, pela comissão de mobilização. Nós nos reunimos ontem, tem 2 nomes que estão se predispondo aí, a gente vai bater o martelo nisso hoje, e da diretoria nós já definimos, irá o professor Glaucio. Né? Então a gente tem uma reunião de setor para apreciar não somente a postura do governo, tendo apresentado ou não algum documento, alguma fala, né, alguma manifestação sobre a nossa campanha salarial, e com o resultado das assembleias que acúmulo a gente vai continuar construindo em termos de mobilização para frente. Com esse informe então mais geral, eu peço então, abro a palavra e peço para que Gonzalo e Marinalva, e Gonzalo, não sei quem que começa, o professor Gonzalo. Companheiro, por favor, 5 minutos para você dar o informe, depois mais 5 minutos para a Marinalva completar, e aí a gente abre para outros informes a mais que algum companheiro tenha, seja daqui da sede ou algum companheiro que esteja nas secretarias adjuntas, trazer algum informe que complemente essa nossa discussão, para que a gente possa juntar tudo isso no debate que a gente precisa fazer aqui. Muito obrigado. 5 minutos, quando faltar 1 minuto, sí, eu aviso. Vamos. Acho que en este caso va a ser menos porque vos hiciste un informe bastante completo. Bom, gente, estivemos o fin de semana na reunión do setor de antes. Voy a falar fundamentalmente da reunión do setor, después discutimos coyuntura.
Fue una boda discusado política bastante heterogénea. Discutimos inicialmente coyuntura internacional, coyuntura nacional, y en ese marco después fue encuadrada la discusión específica de nuestro sector. ¿Cuál fue la preocupación? No obtuvimos respuesta del gobierno, ninguna propuesta, pero cual todos coincidieron, digamos, los distintos sectores que conforman Andes, digamos, coincidieron en exigir al gobierno que día 24 entregue algún tipo de respuesta, digamos. Y se marcó justamente asamblea para día 25. ¿Por qué? Porque a no respuesta también hay una respuesta, que era una probabilidad y por la información que están pasando aquí es lo que tenemos hasta ahora. En cuanto a eso, era muy claro, algo que habíamos combinado, digamos, casi todas las asesores sindicales, aumentar el proceso de movilización y demás. Algunas asambleas, como ANOSA, había determinado propor un día de paralización, digamos. No existía un convencimiento muy grande en algunos asesores sindicales, mas la verdad acabó siendo aprobado de forma muy clara. ¿Y por qué día 30? Porque un poco lo que fue falado en la mesa, ¿no? Día 31, el último día para enviar orçamento, a responsabilidad hasta el día 31 es del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene que incluir o no alguna cosa en relación a ese tema. Siendo así, se colocó a posibilidad de paralización día 30 e hacer actividades y movilización, sea na base, sea también en Brasilia. Esta cosa de día 30 también está consensuado con o FONASEFI, mas ustedes saben que el conjunto de servidores públicos federales es tremendamente heterogéneo. Y al ser tan heterogéneo, eso hace que tengan cosas que se puedan avanzar más y otras menos. Mas tenía otras categorías que ya habían marcado desde antes, ¿no? Entonces, eu não vou entrar agora no análisis de coyuntura, então, como falei. Eu, digamos, simplesmente tinha como para falar essa parte e passo para Marinalva, porque realmente essa, digamos, é a questão. O demais falo depois. Obrigado, Gonçalo. Marinalva então vai completar o informe. Se não utilizou o tempo todo, Marinalva tem 5 minutos. Não sei se vou completar, né? Vou fazer o informe. Posso até descompletar, né, o que ele disse. Essa reunião... Faltando um minuto, eu aviso, né? Tá. Inclusive, antes de marcar meu tempo, estão dizendo ali que o som não está audível para quem está à distância. Estou só dizendo para a gente também não ficar aqui falando, achando que os companheiros estão acompanhando, né? Fica chato, porque depois eles não têm muito como estar contribuindo também aqui com a conversa. Bom, então, começando agora, viu? Essa reunião do setor, né, ela, vamos dizer, é a primeira reunião depois que a gente teve o CONAD aqui em Campina, né? Foi uma reunião também de inauguração, vamos dizer, da nova diretoria do ANDES. E aí a gente teve 2 dias de reunião, né? Então o sábado inteiro e um pedaço grande do domingo. Teve uma disputa, como tem em tudo, né? Ó, já está dizendo que não está chegando o som lá. Então, uma das coisas que é a grande preocupação que está entre nós, né, servidores federais do nosso nível, né, que estamos aí articulados no Fórum do FUNASEF, é exatamente a sistemática, né? O governo ele chama a mesa de negociação, obviamente que a categoria, como o Gonzalo já disse, ela é bastante diversa. Alguém lê isso já como um grande avanço, acredita que o governo já está fazendo muito, que está nos recebendo, né? Sim, eu tenho uma leitura que considero que isso é importante, mas não resolve, né? Não está resolvido, até porque a gente vem nessa expectativa constante. E a gente que está aqui na diretoria, a gente fica alimentando isso também dos colegas que nos perguntam. E aí, o governo está recebendo, não está recebendo, e a coisa empurrando para frente. Empurrando para frente, então ontem a gente deveria estar
recepcionando aí alguma coisa. Não recepcionamos nada, a não ser uma outra recepção, o vazio da situação. Então, lá na reunião do setor, a gente, das variadas falas, saiu na linha de construir uma agenda de mobilização. E a gente começar a pressionar e disputar também espaço para a nossa luta dentro do governo. E aí, tanto que nesse panfleto que vocês receberam, a gente fez uma síntese do que foi trabalhado no antes, até porque tem muito mais do que isso, porque tem a parte específica da nossa categoria. Então, aí tem uma agenda de mobilização que iniciou ontem. Aliás, a gente, desde que a gente voltou, que já começou a ter reunião da diretoria, para a gente pensar como articular aqui entre nós, esse aumento da pressão. E fizemos uma primeira atividade que foi uma atividade de itinerância nos campos, nas secretarias adjuntas. Então, eu e Lisboa fomos até Sumé, dar uma trabalhada, uma conversada, nessa coisa mais da conversa específica com os professores, nas salas dos professores, falando de um em um. E Xangai e Glaucio foi fazer isso também, do outro lado, que é Cuité, onde a gente tem também secretaria adjunta. Em Souza, como a Rubens Mate, que é a secretária adjunta de lá, esteve aqui, ela também levou material para esse trabalho, para a gente começar a conversar uns com os outros sobre isso. Nossa categoria ela tem uma grande dificuldade, que é essa, de ficar muito dentro do que faz. Precisa, mas a gente fica perdido nisso. E aí a gente sai meio que fazendo aquele trabalhinho, Então, na agenda a gente teve 23 a itinerância nos outros campos. A gente teve, dia 24, a expectativa da reunião com o governo, que até agora a gente não tem nada. 25, essa assembleia que está chamada para todas as instituições federais dos docentes, E aí a rodada de assembleia para a gente construir aí uma mobilização nacional. O dia 27 foi pensado já com uma nova reunião do setor para avaliar o que a gente discutisse nas assembleias de base dia 25 e, obviamente, ainda a expectativa do que o governo diria a gente ontem. Até agora ele não disse nada, mas já estamos no dia 25. E dia 30 é uma construção também coletiva. Essa construção do dia de paralisação, o ato público, com atividade nos locais e nacionalmente, está construído dentro do setor dos SPFs. Então, os servidores federais de maneira geral. Então, somos nós, é o Sinasef, é o pessoal técnico administrativo, a ideia de que agora, de algum modo, vamos dizer, isso foi o que conseguiu se construir, em termos de unidade aí na luta. Tal qual se conseguiu construir também de unidade o índice do IES para que a gente possa estar trabalhando com a categoria a questão das nossas perdas, 39,94%. Isso sem a gente fazer especificidades. Então, assim, na construção coletiva, a gente está trabalhando com 39,94%, só para fazer um pouco o que foi feito comigo, porque eu estava muito desorientada quando fui para a reunião do setor, e às vezes as pessoas dizem, não, mas vocês ganham muito bem, vocês estão bem, ninguém quer considerar o tipo, vamos dizer, de condição que foi achatando as nossas condições mesmo de sobrevivência enquanto categoria. Bom, é isso. Então a gente tem uma agenda que vai até o dia 30. Obrigado, Marinalva. Alguém tem mais algum informe que queira compartilhar após esses dois informes mais qualificados, digamos assim, dos dois companheiros que foram para a reunião do setor? Tem a possibilidade de nós apresentarmos aqui algum outro informe que tem a ver com a vida institucional, condição de trabalho, atividades colegiado pleno, enfim, o que ajuda na nossa discussão. A palavra está aberta. Quem gostaria de dar algum informe aqui ou das secretarias adjuntas? Não, é só dizer que está ouvindo bem, né? Luciano, para dar um informe, por favor, 3 minutos, pode ser, Luciano? Avise com 1 minuto. Obrigado. O informe e o convite. Conforme todos, acho que a maioria pelo menos sabe, sou do colegiado pleno, fui lá para fazer essa luta contra principalmente a intervenção que a gente vive desde fevereiro de 2021.
O reitor, a gente conseguiu uma coisa importante que foi o retorno às reuniões presenciais. Eu acho que isso foi resultado de uma certa articulação que a gente fez, alguns conselheiros, e conseguimos o retorno das reuniões de pleno presencial. Teve uma primeira aqui em Campinas e a segunda, né, que foi uma manobra do reitor que criou reunião itinerante. Foi empate, segunda-feira passada. Certo? Tem uma série de pontos da pauta, alguns ligados ao PDI, a atualização do PDI, adesão formal da UFCG Andifes, né? E processos vinculados a essas agências de fomento, como o Parque Tecnológico, né? Etc. Mas o principal ponto da pauta foi o orçamento, né? Porque o reitor saiu pelos cantos, né, fazendo a lógica do balcão. E a gente colocou que a discussão tem que ser outra, começar da base para o pleno. Então foi incluído o ponto discussão do orçamento da universidade. Ele botou no rabo da gata, né, lá no finalzinho, como diz o Matuto, né, para justamente não discutir. Chegar o tempo, ele esvair e ele deixar para a próxima reunião, como ele tem feito em muitas ocasiões. Só que a gente pediu inversão de pauta e ele sofreu uma derrota muito contundente. Foi 22-8. Né? Isso é um indício de que a volta de reunião presencial e uma mobilização mínima, a gente pode avançar com novos conselheiros. Inclusive a gente está exigindo a eleição da bancada dos técnicos, que está vazia. E o nosso próximo passo, que está na próxima reunião, né, que vai ocorrer agora em setembro, é pautar a dinâmica do funcionamento do pleno. E a gente vai avançar no pedido de impeachment dele. Por dentro, agora tem que ser um movimento de mobilização da comunidade universitária que está muito passiva. Uma parte foi cooptada e outra parte está precisando de um impulso para a gente criar um movimento de massa para, junto com os conselheiros, eu acho que se a gente eleger a bancada dos técnicos que estão em movimento contra o reitor, a gente se aproxima dos 2/3 para o impeachment, que eu acredito que pode ocorrer. Se a gente se mobilizar por dentro e por fora, e as entidades, né, têm um papel importante, que estão aquém. A gente aprovou aqui, eu entendo a dificuldade da DUF, né, mas infelizmente a caravana não pôde ir para a paz. Mas foi uma reunião muito boa e a gente considera que pode avançar. E por fim, deixar um convite aqui para o grupo de estudo em pesquisa em marxismo, que eu coordeno junto com o Luciano Queiroz, que se reúne quinzenalmente. A próxima reunião será sexta-feira, 14 horas, na sala 102 do B do bloco do CH. A gente está discutindo o Capital, o capítulo 22, então fica o convite aqui para quem queira participar. Obrigado, Luciano. Companheiros, mais algum informe? Algum informe das secretarias adjuntas? Algum informe dos presentes? Glaucio, peça para a Gorete imprimir esse circular, por favor. Companheiros, não tendo informes mais, vamos passar então para o próximo ponto da pauta, campanha salarial, para a gente fazer a discussão a partir dos informes que foram apresentados aqui, da expectativa que se tinha, que não se concretizou, sobre a apresentação ou não por parte do governo em relação ao tratamento a ser dado com os servidores federais. Enfim, acho que é um momento importante para a gente incluir dentro dessa discussão como é que a gente está enxergando a conjuntura, como é que a gente está enxergando esse cenário todo, seja macro, seja micro, e a partir disso o que a gente pode sinalizar como sessão sindical para a próxima reunião do setor a se realizar no próximo domingo em Brasília. Só uma dúvida. A gente... Posso? Sim, por favor, não. Usa o microfone para os outros também acompanharem lá. Estão abertas as inscrições enquanto o Gonçalo vem, 3 minutos para cada intervenção, beleza? Minha dúvida dada a importância, eu concordo com a pauta que votamos todos, que temos que discutir campanha salarial e paralisação.
mas a gente já, no debate de conjuntura, no debate da campanha salarial, pode ir antecipando posição sobre a paralisação para depois já diretamente articular as duas coisas e não ter que fazer duas discussões separadas. Perfeito. Você entende? Sim. Acho bem na metodologia da pauta, mas... Beleza, então eu acho que foi importante o seu pedido de esclarecimento, Gonzalo. Na verdade, a gente colocou em separado, porque precisa haver a deliberação específica sobre a paralisação, né, com ponto específico de deliberação. Mas, na discussão, a gente trata da conjuntura da campanha da paralisação. Nesse sentido, eu gostaria de propor que as primeiras intervenções sejam de 5 minutos e a segunda fala de 3 minutos. Pode ser assim? Então, abertas as inscrições e eu gostaria de... Começar bom. Companheiros, acabou de sair uma circular. Obrigado, Glaucio. Eu vou, antes de entrar na inscrição, vou fazer a leitura aqui da carta circular, do ofício circular do ANDES, que acabou de sair, acerca do que foi o resultado, né? Enfim, nos atualizando acerca das negociações com o governo. De acordo com o ofício protocolado em 18 de agosto de 2023, junto à Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, pelo FONASEF, FONACAB e centrais sindicais, o prazo estabelecido para que o governo federal respondesse à bancada sindical em relação à pauta remuneratória era o dia 24 de agosto. Entretanto, até o momento presente, não recebemos nenhuma resposta por parte do governo. Diante dessa ausência de resposta, é importante que as assembleias de base considerem essa situação ao planejar as próximas ações. Recomenda-se que sejam pensadas estratégias de luta para o período de jornada de mobilização programada para ocorrer de 28 a 31 de agosto, sendo que tínhamos para o momento nossas saudações sindicais, assina a secretária-geral do ANDES. Então, só para confirmar o informe que nós tínhamos apresentado, que até o início dessa assembleia não tinha nenhuma manifestação, nem nas redes sociais, nem na página, nem por ofício. Chegou essa circular, então, atualizando o informe. Eu vou me inscrever para iniciar o debate e ficam abertas as inscrições. Peço para Marinalva marcar o tempo, por favor, 5 minutos. Eu estou escrevendo, viu? Quem quiser já pode. Muito bem, companheiros. Eu acho que nós estamos diante de uma situação que exige de todos nós, servidores federais, eu vou falar em linhas gerais, não só da nossa categoria docente, mas do conjunto dos servidores federais, um aprofundamento da luta, uma radicalização da nossa luta, com vistas à possibilidade de algum ganho, mas não, ainda que não seja ganho real, pelo menos de recuperação das nossas perdas salariais. O governo, desde o início do mês de maio, logo após a concessão daqueles 9%, acho que é importante a gente esclarecer que a gente não teve campanha salarial em 2023, né? Isso foi resultado, com a posse do novo governo, de uma articulação dos servidores federais para apresentar ao governo uma proposta de reajuste emergencial que tinha como base apenas a inflação do último quadriênio, do governo anterior. E sabíamos da discussão que na transição já tinha sido colocada, que o governo estava com as amarras do orçamento aprovado no último ano do governo Bolsonaro, 2022, para o ano de 2023. Então, a alegação era essa, que tinha uma margem pequena. Ao negociarmos, o governo atendeu daqueles 27% emergenciais, apenas 9%. Com a medida provisória, portanto, ficaram 18% represados, com a medida provisória que foi aprovada finalmente anteontem. Em 5 minutos, o Congresso Nacional aprovou a medida provisória, portanto, está garantido, está assegurado em lei esse reajuste que nós tivemos.
o que não significa absolutamente nada do que tem pela frente. No momento, o governo reconheceu as perdas que nós tivemos no período e que tinha ficado represado 18% do que foram as perdas inflacionárias no último período, mas nós temos perdas históricas que de 2015 para cá são muito maiores do que a inflação de 27%. E o FONASEF, junto com o FONACAD, encomendou para o DIEESE o levantamento, e o DIEESE chegou a 2 grupos de servidores em termos de percentuais de perdas. É um grupo que tem uma perda de 50%, 50, alguma coisa, e um outro grupo que tem um conjunto de perdas de 39,94%, que é o nosso caso, nós, servidores docentes. Nós temos, se alguém ainda não sentiu no seu bolso, nós temos uma perda de 40% pela inflação que se acumulou ao longo do tempo, de 2015 para cá, e isso precisa ser recuperado. E como nós podemos recuperar isso que não seja pela luta? Só há essa possibilidade. E aqui entra o problema que nós enfrentamos, porque o governo, ao não ter apresentado absolutamente nada até agora, condicionou a apresentação de alguma possibilidade de recomposição salarial à aprovação do arcabouço fiscal, em substituição à emenda constitucional 95. Ocorre que com a aprovação do arcabouço fiscal, o próprio governo perde margem de ampliação dos investimentos em serviço público, incluindo aí a recomposição, reajuste salarial dos servidores, e ainda condicionando essa possibilidade à ampliação da arrecadação. Arrecadação que neste ano, até o mês de junho, caiu em relação ao que eram as expectativas. Então, a gente está numa sinuca de bico, literalmente. Com a aprovação do arcabouço fiscal, o governo poderá nos receber, não nos recebeu ontem, não houve qualquer sinalização, mas ele vai utilizar agora que tem um limite, e esse limite é o arcabouço fiscal. E vai deixar que a negociação com os servidores ocorra no Congresso Nacional, porque o Congresso é que tem o poder de modificar a legislação. Com o Congresso que a gente tem, controlado ainda pelo Centrão, e com uma expressão muito clara do que é a extrema-direita nesse país, tentando retomar todo o tempo a PEC 32 da reforma administrativa, muito provavelmente nós não teremos sucesso, a não ser que a gente amplie a mobilização social em torno da defesa dos serviços públicos e dos servidores públicos. Se o governo, por acaso, apresentar até o dia 31 alguma sinalização de índice para o reajuste parcial, pelo menos em 2024, a gente ainda corre o risco de perder isso no Congresso, porque a própria base vai tentar negociar dentro do orçamento aquilo que é de interesse dos grupos organizados dentro do Congresso Nacional. Por isso que se impõe essa paralisação no dia 30. E eu quero encerrar dizendo que essa deve ser uma primeira das paralisações, e a gente queria que indicar, estou encerrando com isso, Marinaldo, 30 segundos, a gente poderia indicar para a próxima reunião do setor a intensificação desse processo de paralisação, construindo um calendário que tenha mais paralisações no conjunto dos servidores federais, apenas no tocante à campanha salarial, mas também em vista daquilo que é o estabelecimento das mesas específicas, para que a gente possa tratar daquilo que são as nossas perdas históricas, as distorções de nossa carreira, dentre tantos outros pontos específicos que tem na pauta a ser tratado com o governo. Obrigado pela atenção. O próximo inscrito, Marinaldo, teve? Pensé que Luciano estaba. Não, puede aguardar. No, que no gustó. Oi, tudo bom? Escutam? Sim. Obrigado, gente. Não sei lá. Bom, gente, eu aproveito e falo de coyuntura, que sempre começo. No da para discutir coyuntura internacional, nacional, pauta local y demás. Da asamblea pasada para esta, solo quiero colocar 3 cuestiones internacionales importantes. Primera cuestión, no marco de la guerra Ucrania-Rusia, digamos, o cara que quiso hacer o golpe a Putin, digamos, misteriosamente cae o habíamos
Dele, ¿no? Y engrasado, porque los propios rusos, los propios ucranianos y todos, pueden ser por tres motivos. Alguna falla de pilotaje, algún elemento externo que haya tingido, digamos, o avión o algún problema mecánico. Mas eso puede falar cualquier uno de nos sin ser los servicios de inteligencia ruso, ucraniano o lo que están envolvidos. Mas surreal. Y L. More, un golpista de extrema derecha y demás, que le habían prometido la conciliación que fue Putin una parte de África, y por eso tenemos lo que aconteció en Mali, Níger, Burkina Faso y demás, que dejan de estar en la órbita del neocolonialismo francés, mas a partir del golpe, fican en la órbita de China. Primera cuestión. Segunda cuestión, Lula decide impulsionar una apertura de los BRICS para que entren países en crisis como Argentina, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Etiopía, Irán. ¿Eso qué significa? BRICS más heterogéneos. ¿Por qué? Porque estos países, la verdad, tienen más relación, algunos, con los Estados Unidos que con la propia China, que es la principal interesada de los BRICS. Y por otro lado, tenemos una situación social insostenible en Argentina y tenemos saques en Argentina. Eso es común, digamos, en el momento de mucha crisis, pero eso está relacionado con la política nacional. O triunfo de Milei, a quien más perjudicó fue el propio Bolsonaro en Brasil. A semanas después que triunfó Milei, Bolsonaro vivió, digamos, después de que casaron sus directos políticos, su peor semana política. Abren su sigilo bancario. Existen delaciones que pueden más que nunca, o sectores que apoyaron el golpe contra Dilma en 2016, hoy están atacando, digamos, o propio Bolsonaro, ¿no? Y de ese punto de vista, esos mismos sectores golpistas hoy están pidiendo que por una cosa o por otra existe esta semana, más que faz 3 semanas, a posibilidad de una prisa real de Bolsonaro. Si no por una cosa, es por otra. Mas ten un monte de causas, cara. Esto faz que nossa coyuntura também seja muito particular, porque o governo que nos falou, como colocou Lisboa. Bom, a gente não pode dar aumento salarial si no se aprueba o arcabouço fiscal. O problema es que la aprobación esta semana del arcabouço fiscal implica absolutamente casi nulo margen para que nos den algún tipo de aumento. Tanto que los propios sindicatos de Acuchi, antes, con otra metodología, porque no es a cuestión de asamblea, sino ellos mismos están presentando la paralización de día 30. No es eso que antes y demás. Entonces, eu acho importante ter esto, digamos, como cuestión una coyuntura. Existen un conjunto de reformas que no van a ser revogadas si no es pela luta. A gente discutió la reforma trabalhista, la reforma de la previdencia. Cayó el teto de gastos, mas tenemos un nuevo teto de gastos. O arcabouço es un nuevo teto de gastos y faz parte de la política neoliberal. ¿Por qué falamos política neoliberal? Porque se coloca ese arcabouço para beneficiar o capital financiero, o pagamento da dívida, como faz Argentina, como faz muchos países, ¿no? En ese contexto que se da nuestra situación, y ha costado a nuevo ensino medio que el ministro de Educación no quiere derogar, digamos, es público eso, es la posición política local independientemente da cuestión. Y los acuerdos con los Centrón que nos llevan a esta situación. ¿Cuál es el problema? O arcabouço fiscal va a precarizar ainda más a situación, digamos, dos trabajadores y entre ellos los servidores públicos federales que pasemos parte. Para fechar, porque no tenía tiempo y no me voy a reescribir, dos cosas, digamos. Eu acho que es necesario sinalizar una paralización. Eu avalio que a posición de Aduffi na Asamblea, na reunión del sector pasada, fue boa porque permitió, digamos, impulsionar y defender claramente esa necesidad de paralización frente a otros sectores más dubitativos, si ustedes quisieran. Mas acabó siendo aprobada por consenso, ninguna asesor sindical votó contra. Mesmo teniendo lecturas políticas un poco diferentes sobre la coyuntura. Si era más responsable Lira, si era más responsable Lula. Entonces, yo soy favorable, digamos, a que paralicemos día 30. Luciano. E depois de Luciano.
As inscrições seguem abertas. Se os companheiros das secretarias adjuntas quiserem se inscrever para fazer suas intervenções também, fiquem à vontade. Luciano, 5 minutos. Ok, mais uma vez, bom dia aos companheiros e companheiras. Mais uma vez, a gente continua numa conjuntura ainda muito complexa, né, e contraditória, porque se de um lado a gente tem que reconhecer, né, que ter derrotado o Bolsonaro, mesmo que parcialmente, nas ruas, é algo que faz muito a diferença em relação à conjuntura que a gente estava vivendo. Isso eu acho que a gente não pode perder de vista. O reconhecimento, né, de uma abertura mínima, né, de perspectivas, de mesa de negociação que a gente não teve. Essa questão da reposição parcial de 9%, e a própria questão das mesas, né? Eu acho que isso é um dado que a gente não pode perder de vista. Por outro lado, diante da caracterização, né, do governo Lula, que foi eleito, a gente tem essas contradições que permanecem, e como sindicato, como movimento sindical popular, a gente tem que manter a autonomia e apostar nos nossos métodos de luta. Não dá para... Eu, por exemplo, no pleno, né, a gente conseguiu arrancar do impostor uma nota que ele nunca fez, em dezembro do ano passado, de repúdio aos cortes de Bolsonaro. Na reunião de pacto, eu chamei a atenção de que o colegiado pleno deveria se posicionar em relação aos cortes que o governo Lula promoveu já. Foram 2 cortes, gente, no orçamento, de 3,7 bilhões. 3,7 bilhões. Maio e agora. Então a gente tem que ter autonomia. Agora o quê? Tendo todo cuidado com a conjuntura, fazer avançar a luta. Agora é um desafio muito grande para a gente mobilizar a nossa categoria. Porque, por exemplo, a gente praticamente naturalizou a intervenção. Nós temos um impostor que está destruindo a universidade, em nome do bolsonarismo, se estabeleceu, cooptou muita gente e já está em plena campanha de reeleição. E a gente não consegue, né, avançar muito. A gente está tentando, mas vocês acham que a gente vai destituir esse impostor dentro do colegiado pleno apenas? É impossível. A gente tem que fazer uma ampla campanha de mobilização. E isso inclui, né, isso é parte de todos esses pontos, a campanha salarial, etc. Né, que o governo continua impassível ou fazendo vida de mercadores em função dos compromissos que a gente sabe que assumiu, da frente amplíssima. Né? Então você não revoga o Enem, né? Não destitui, né? ou estimula a destituição dos eleitores elegíveis. A questão do orçamento, que ainda está muito ok, essa história dos cortes que eu falei, a discussão da carreira e de todos os itens que a gente chama do revogado. Então é preciso muita luta. Agora, por outro lado, a gente tem que aprofundar o diálogo interno e externo, né, com a categoria. Se a gente não conseguir convencer, porque eu entendo, eu não concordo, mas entendo. As pessoas, enfim, não teve greve, agora já está se falando em greve, né? A gente tem que ter muito cuidado na construção, embora hoje, né, eu defenda que a gente tenha que caminhar para uma greve, se for necessário. Eu vou estar aqui para defender isso. Agora, por enquanto, a gente tem que aperfeiçoar o nosso dever de casa e a nossa articulação com os demais movimentos sociais, que em vez de desestabilizar o governo, é um governo que se desestabiliza e que vem de meios populares com mobilização, vai ter alguma coisa errada aí, né? Então a gente tem que continuar lutando pelos nossos direitos, e o ANES está certo, a nova diretoria que foi eleita, preservando os princípios da autonomia em relação ao governo, administrações e partidos. Então a gente tem que construir a nossa pauta e só que aprofundar a nossa mobilização. A dor foi nos outros campos, nas outras secretarias. A gente tem que ampliar a campanha de sindicalização e
e disputar a consciência de cada professor em cada local que ele está, na sala de aula, na sala de atendimento, etc. Para a gente pensar em ampliar essa mobilização, porque só com a mobilização é que a gente pode alterar esse quadro. Não dá para ficar satisfeito com 9% ou com a merrequinha do auxílio alimentação, com os cortes, né? Perdemos 335 milhões a educação nesse último corte agora de agosto. Então não podemos aceitar isso. Temos que ir à luta, agora precisa de mobilização. Eu acho que o primeiro passo é o dia 30, que eu acho que a gente deveria aprovar nessa semana, com mobilização, com atividades para agregar os professores e os demais servidores públicos. Obrigado, Luciano. Estão inscritos Rosildo e Marinalva. Na sequência, a gente quer propor aqui que na fala do professor Rosildo, a gente encerre as inscrições e depois passar para os encaminhamentos. Certo? Os companheiros das secretarias adjuntas que queiram se inscrever durante a fala de Rosildo, podem se manifestar ou colocar aí no chat o pedido de inscrição que Fred está acompanhando aqui. A gente anota e ao final das inscrições a gente parte para os encaminhamentos. Rosildo, companheiro, 5 minutos, 1 minuto a gente avisa. Bom dia a todos e todas. Dizer inicialmente que é uma alegria estar participando da primeira Assembleia da nossa Casa Nova, né? Parabéns aqui o andamento, charmoso, gostoso, mais acolhedor ainda. E dizer que eu vou colocar aqui também já na contramão do que boa parte dos colegas aqui sindicalizados pensam, mas me sinto à vontade de colocar ainda assim, tá? Eu considero legítima, quero deixar claro que eu considero bastante legítima esse movimento, essa bandeira de luta que nós estamos evidenciando neste momento, só que vejo que nós não temos como olhar para ela sem considerarmos fazer uma análise mais profunda possível da conjuntura delicada, a conjuntura política e econômica delicada que nós estamos vivenciando ainda, mergulhados no país, e também a situação ainda mais delicada do governo federal, do governo Lula, diante dessa frente, essa força que se tem aí da direita e extrema-direita, especificamente no Congresso Nacional. Então, por isso eu penso que nós devemos ter só mais cuidado, um certo cuidado com o nosso discurso, com nossas falas, para não focarmos tanto esse alvo no governo em si, no Lula, no governo federal, e chamarmos e focarmos muito mais até, eu diria, no Congresso, nesses representantes, em termos de manifesto, em termos para serem feitos, inclusive, muito mais diante do Congresso que diante do Planalto em si. E acho mais que nós deveríamos estreitar o diálogo, trazer, inclusive, se não para aqui, ir até eles, a bancada, a nossa bancada federal, os deputados, os senadores nesse sentido, para tentar fortalecer muito mais, porque eu concordo com que também boa parte dos nossos colegas, inclusive não sindicalizados por motivos diversos, vem dizendo por aí, a gente tem escutado isso, a torta direita, né? De que não são de acordo e até fazem críticas severas ao fato de nós ventilarmos paralisação, ventilarmos greve, principalmente nesse momento de agora, quando passamos todos aqueles anos meio que de maneira passiva e ainda mais quando não fizemos o movimento que deveríamos ter feito durante o golpe cometido contra a nossa companheira Dilma. Então isso tem sido palco para muitas críticas e nós também devemos, eu acredito, considerar isso, tá? Sou de acordo com essas bandeiras aqui, fico ainda pensando na necessidade dessa paralisação, mas ainda assim ouvindo os colegas aqui, quero sair daqui já com a convicção mais certa disso, só que de antemão penso que falar em greve, pensar em greve nesse momento é sim algo delicado, é algo complicado e algo que vai nos fazer muito mais mal, não só mal a política, a nossa política, conscientizando-se do perigo iminente que nós temos ainda de direita e extrema-direita tomar o poder, como também o perigo para os sindicatos, que andam fragilizados, que andam extremamente em situação para lá de delicada, e com isso nós perdemos ainda mais força sindical. Em síntese, então, era essa a minha fala. Obrigado, Rosildo. Usou exatamente 3 minutos, não os 5. Na sequência, só para conferir, os que se inscreveram durante a fala de Rosildo, Marinalva já estava inscrito, professor Mário, professor Maurino, professor eu estava inscrito e Luciano está se inscrevendo para a segunda inscrição, beleza? Por favor, Luciano também. Beleza. Então a gente vai ouvir das secretarias adjuntas, antes de você começar, Marinalva.
Algum companheiro gostaria de fazer alguma intervenção? Não tem nenhuma manifestação, então, Marinalva, é sua primeira fala, né? Depois do informe? 5 minutos, a gente avisa com faltando 1 minuto. Vamos lá, né? Sem dúvida, assim, Rosildo tem razão até certo ponto, né? A gente está bem consciente do que a gente passou, né? Pelo menos eu. A gente ficou aí esse tempo com um problema sobre a nossa cabeça, que era o contexto que a gente estava vivendo sob o governo de Bolsonaro. Agora, isso é uma coisa. Inclusive, se tem uma coisa que a gente fez bastante nesse sindicato, e a gente pessoalmente, como categoria da educação, foi alimentar uma corrente positiva para tirar o cara do poder. Né? Inclusive, restabelecer o PT no poder. Né? Lula, mas não ele sozinho. E aí, qual era a expectativa? Obviamente que a gente não estava fazendo isso também pensando que a gente iria ficar agora com o mesmo tipo de arroxo salarial e de condições de trabalho extremamente escanteadas. E assim, tem uma coisa que eu acho que é fundamental compreender, é que nem o governo vai chegar, se está tudo muito tranquilo, vai chegar e vai sair colocando um índice para uma categoria que está desmobilizada também. Até porque se a gente tem um congresso péssimo como a gente tem, o próprio governo está acuado. Ok, ele está acuado, mas nós somos sindicato, né? De todo modo, vamos dizer, quando eu escuto o discurso mais de dar governabilidade ao Lula, a mim preocupa porque somos sindicatos, somos uma categoria que historicamente tem sido sacrificada dentro do governo. Há uma pressão social sobre a gente, como se a gente fosse descartável. Então, na prática, eu lembro bem das nossas manifestações de rua, quando passam as pessoas que estão vivendo numa margem também no Brasil extremamente precária, que elas dizem é um bando de desocupado que devia estar lá trabalhando na universidade. Ok, nossa disputa é outra. A gente também tem que ter essa consciência e não ficar também refém, vamos dizer, dessa situação que é desagradável, a um ataque, que é um ataque histórico à educação pública, né? A um ataque, que eu diria até de desmonte da instituição do ensino superior pública no Brasil, há um crescimento exponencial das privadas. A gente sabe que, por exemplo, houve uma escolha anterior até de desmontar o ensino médio, e isso foi feito na prática. E hoje o ensino médio está na mão de um mercado de escolas, e agora isso tem sido feito paulatinamente sobre a educação superior. Não é à toa que assim, esse desmonte não é gratuito, né? Ele é também uma escolha para o mercado, né? Há um mercado da educação que está exponencialmente em crescimento. Eu fui avaliadora há muito tempo no INEP, e uma vez, ingenuamente, eu coloquei uma reunião na Unopar, eu disse, nossa, imagina aí, se vocês tiverem 500 mil estudantes à distância. A moça olhou para mim e disse, professora, a senhora vem avaliar o Unopar e não sabe que a gente já passou de 1 milhão. Aí eu disse, nossa, se eu for fazer a conta a R$200, ela também brincou. Você tem custo de R$200 não, porque aí fecha a instituição. Então, assim, há um mercado aí que está do lado da gente e que, inclusive, por exemplo, por que a gente fica arrepiado quando fala em greve, meio com medo do que vai acontecer com a gente, né? Ora, a gente não tem somente o problema de enfrentar o governo, esse modelo legislativo que a gente tem aí. A gente tem outro problema, que está imposto. Lembro de colegas que já vieram aqui alertar a gente para o cuidado que a gente tem que ter, que os alunos vão tudo correr para as faculdades privadas, porque a gente fica inventando de fazer greve. Ora, é tirar, vamos dizer, o foco do que é o problema. Há um ataque histórico às instituições públicas de ensino no Brasil. E a gente ainda conseguiu, a duras penas e com muita luta, manter as universidades, o ensino superior como público. Boa parte da América Latina já perdeu isso faz tempo. Certo? Eu participei de muito congresso fora do Brasil, colegas nossos que ficam impossibilitados de vir para um evento no Brasil, porque é caro demais. Por conta de que, assim, cada vez mais eles foram
sendo atingidos por essa coisa mesmo de precarização da profissão. Hoje a gente está vivendo uma coisa que é bastante desagradável. Nós somos professores. Concluindo. E aí tem hora que eu formo professores, tem gente que diz, não, eu estou desistindo, larga o curso, porque diz, não, tem que ir para um negócio que o mercado está chamando. O mercado não quer mais saber de professor. Se nós não vamos fazer nada também em relação a isso, é um problema. E acho que assim, para terminar, eu sou, vamos dizer, sou otimista com a paralisação. Eu acho que eu não estou também ainda defendendo que a gente deve entrar em greve, mas acho que paralisar vai ser fundamental. Para quê? Para fazer isso. Para começar a fazer atos públicos, chamar o povo para cá, e não é paralisar no sentido de vamos fechar a universidade, é paralisar no sentido de um grande ato. A minha proposta é que a gente venha para cá, que a gente faça uma atividade fora da universidade, que a gente mobilize o dia inteiro do dia 30 fazendo atividades aqui dentro, tá? E chamando estudantes, chamando os colegas técnicos administrativos para com a gente construir esse dia 30. Obrigado, Marinaldo. Na sequência, a primeira fala ainda o professor Mário e depois o professor Maurinho. Professor Mário. Foram encerradas as inscrições. A inscrição após isso aí. Se vai reabrir. Não, pois eu vou submeter a professora Rubas Mar, que está aqui, aliás, desculpa, não era nem para mim, após o momento de encerramento, e ele submeter aqui, terminadas as primeiras inscrições, a acolhida ou não da inscrição. Mas as inscrições já tinham sido anunciadas e encerradas. Se chegar algum outro pedido, a gente vai submeter aqui à Assembleia a acolhida do pedido de inscrição. Estão garantidas na sequência, primeira fala professor Mário, na sequência Maurino, certo? Na primeira inscrição. E de segunda inscrição, eu e Luciano, e depois tinha sido anunciado o pedido, aliás, uma outra companheira pediu, a inscrição está anotada aqui, a gente submete à categoria. Irene está pedindo inscrição também. Mário. Se não tiver jeito, eu posso ceder a minha. Não, tranquilo, companheiro. A gente escuta todos. Tranquilo, Mário. Mário, por favor, companheiro. 5 minutos, faltando 1 minuto, a gente avisa. Obrigado. Isso. Se não tivesse nada, bom dia, colegas, companheiros, bom dia à mesa. Parabenizar a direção do sindicato, a sede ficou bem diferente, ficou bonita. Enfim, mas eu acho que eu não vou gastar os 5 minutos que tem direito aqui. Eu concordo muito com o que o professor Rosildo, com o que o professor Rosildo falou. Eu acho que ele foi muito bem na introdução dele, tem ampla concordância. E a partir do que ele falou, eu acho, avaliando completamente a ação do dia 30, me parece, não sei se o professor concorda comigo, mas eu acho que é um pouco, talvez precipitado, a gente falar em paralisação. Pode ser que a gente entenda, a gente pode até dar um nome de paralisação, mas eu acho mais adequado chamar como um dia nacional de luta e fazer coisas como a colega aqui falou, de manifestação, etc. Porque paralisação é uma palavra que ela tem um peso e que talvez, ao invés de mostrar a nossa força, mostre a nossa fragilidade. Se a gente fala paralisação, muitas pessoas entendem com o que significa parar, é parar. Se a gente não conseguir parar, a gente mostra a nossa fraqueza e não a nossa força, certo? E eu acho que nesse momento a gente não deve mostrar a nossa fraqueza, Então, a minha proposta é que a gente, ao invés de chamar Dia Nacional de Paralisação, um dia de paralisação, um dia de luta, onde a gente vai explicar para a comunidade, técnicos, estudantes, outros colegas professores que não estão aqui presentes, o contexto e a justeza, se eu posso falar assim, da nossa reivindicação. Tá? Acho que esse peso da paralisação, como eu disse aqui, ela pode se voltar contra nós. Falar, pô, os caras não conseguem parar um dia. Então isso já caracteriza a nossa capacidade política. Então acho mais prudente a gente chamar de dia de luta e fazer atividades como que a companheira aqui mencionou, panfletagem, aí tem que pensar exatamente o que fazer. E acho também, a gente já fala, de que a gente deveria concentrar, isso não só aqui, mas porque a negociação é nacional, não é aqui, mas nas perdas
do período Bolsonaro para cá. Né? Tem perdas históricas lá de trás, etc, que é muito importante, etc, mas está no campo do ideal. Acho que no campo do real as perdas do período Bolsonaro para cá, que é o que mais sentido, né? É o que pesou mais no bolso da nossa categoria. Então, são esses dois pontos que eu queria colocar para os colegas aqui, concordando muito com o que o senhor Rodrigo falou, e eu fico por aqui, não vou gastar meu tempo todo. Obrigado, Mário. 3 minutos, companheiro. Não chegou a usar o tempo inteiro. E ainda de primeira inscrição, companheiro Maurino. Bom dia a todos. Eu também queria parabenizar a lucidez do professor Rosildo e o bom senso, né, por entender que a situação nossa não é uma situação privilegiada, né? O inimigo não é o governo Lula, nem nunca foi. É tanto que no período de Temer e Bolsonaro, né, quantas greves nós fizemos? Quantas paralisações nós fizemos? Né? E quantas vezes nós fomos sentar à mesa com eles para tentar resgatar alguma coisa? Então eu quero lhe parabenizar por esse bom senso e por essa lucidez e também dizer que não gostaria de ver o meu sindicato passar vexame, convocar uma paralisação, a universidade ficar esvaziada, porque a paralisação, os alunos não aparecem aqui. E quem é que faz zoada na universidade não são os professores, nunca foram, são os estudantes. E se nós paralisarmos e os estudantes não aparecerem aqui, quer dizer, vai ser uma universidade morta. Então, eu acho que o ideal é a gente aproveitar esse dia e fazer o que a professora Marinalva está dizendo. Ao invés de parar, você tentar criar alguma outra atividade aqui dentro com os estudantes presentes. Aí sim, a universidade pode apresentar um mínimo de vida. Obrigado, Maurinho. Não chegou nem a 2 minutos. Companheiros, nós tínhamos encerrado as inscrições, ainda tem 2 inscritos de segunda inscrição, mas após encerradas as inscrições, vieram 2 pedidos de inscrição de primeira fala, e eu gostaria de submeter aos companheiros se acolhem essas 2 inscrições e na sequência, porque aí nós teríamos precedência em relação a quem já falou, né? Podemos considerar essas 2 inscrições? Acordo? Os companheiros que estão em Sumé, em Cuité e em Souza também. Então, nós temos 2 falas ainda de primeira inscrição, professora Rubas Mato, depois o professor Irelânio. Rubas Mato está lá do campus de Souza. Vou pedir que ela abra o microfone, Rubas Mato, para a gente poder lhe acompanhar. A gente avisa faltando 1 minuto, e depois o professor Irelânio, para a gente passar então para as 2 falas de segunda inscrição. Obrigado. Rubas Mato, companheira, você, a fala é sua, 5 minutos. Obrigado. Seu microfone está desligado, Rubas Mato. Tem como abrir? Para nós aqui o telefone dela está aberto. Agora tem que ver se lá o telefone dela, no teclado dela. Tudo bem, Rubas Mato, a gente não está lhe ouvindo. É algum problema? Talvez se você tentar desligar a câmera e o microfone e ligar novamente, ou você sair e tentar entrar novamente na sala. Enquanto isso, a gente passa a fala para o professor Irelânio, ver se a professora Rubas Mato restabelece o som dela para a gente poder ouvir. 5 minutos, a gente avisa faltando um. Todos nós aqui concordamos que nós não estamos vivendo no momento.
começando aqui, bom dia a todos. Todos nós concordamos aqui que nós não estamos vivendo uma conjuntura muito boa, né? Não é de hoje. Que nós, enquanto categoria, movimento docente, temos inúmeras dificuldades. Mas também temos que reconhecer que o sindicato, ao longo de todo esse tempo, ele não ficou parado. Ele agiu no sentido de mobilizar a categoria para ações, né, para enfrentar os ataques e todos esses problemas que vivemos nos últimos anos. Então, dizer que não houve tentativa, não houve mobilização, não houve luta nos 4 anos do Inominável, nem no período do traidor lá do tempo, não é verdade. Houve muita luta, não só da categoria docente, mas de outros setores do funcionamento. E agora estamos vivendo um outro momento. Ninguém tinha ilusão que, com a derrota eleitoral do Inominável, estaria tudo resolvido. Porque o próprio resultado da eleição mostrou a complicação do quadro, né? Derrotamos o Executivo e elegemos um Congresso mais ou pior do que o anterior. E aí cria as amarras, né, para o próprio governo, né, resolver determinadas questões, né, encaminhar. Mas também não podemos esquecer que faz parte do próprio discurso da frente que estabeleceu e que derrotou o Bolsonaro, que os problemas concretos, né, da sociedade como um todo, e no nosso caso, da nossa categoria, não se resolveria simplesmente com esse jogo tradicional de negociação entre as instituições, né, sindicais, as centrais, os sindicatos, o governo e tal, se não houver mobilização da sociedade. Agora, nós, enquanto categoria, nós não podemos também deixar de considerar todos esses aspectos, essas questões que os vários companheiros aqui colocaram. Rosildo, Luciano, Rio, Lisboa, Marinalva. Então, a gente tem que trabalhar com essa coisa. Eu concordo com a observação feita aqui, que a gente não tem, hoje, condições de partir para uma greve. Colocar-se primeiro dia de paralisação pode soar para determinados segmentos como um problema. Então é correto dizer assim que o dia 30 é um dia de luta, de mobilização e de luta. E vamos parar as atividades onde tiver mobilização para isso. É importante sinalizar nesse sentido, de haver uma intensificação da mobilização. E ela não é simplesmente só em relação à questão da campanha salarial. É dos cortes da universidade. Um minuto. E por que tem os cortes? Porque a gente se coloca aqui como uma situação, uma situação. Tem uma coisa ruim, que é o arcabouço fiscal, mas tinha uma coisa pior, que era a emenda 95. Isso cria lá uma dificuldade para parte do governo, né? Porque não é de hoje que essa questão da reposição das campanhas salariais estão vinculadas à questão do orçamento. Quer dizer, nós temos que ter uma definição antes de fechar a ETO e a proposta de lei orçamentária, da lei do orçamento para o ano seguinte. Ora, a campanha salarial se entende que seja durante o ano. A partir do que se define lá pelo Congresso, no orçamento, o que está previsto para aumento, reposição de salários, e aí cada categoria vai ficar brigando entre si com quem pode fazer mais pressão de bancada para pegar a faixa. Então, eu acho que, enquanto movimento docente, a gente tem que centrar o quê?
Concluindo. Na necessidade de ter uma mesa setorial de negociação para discutir a reformulação da carreira, nos princípios já estabelecidos que foram destruídos lá em 2012, fruto da negociação por parte com o setor do movimento docente, que levou a essas distorções. Concluindo. Então, a questão central é essa: a luta pela reformulação, do resgate da carreira e a questão dos cortes. Se não houver grita da sociedade, se não houver mobilização das universidades, e aí envolvendo professores, técnicos, alunos e comunidade, a coisa não vai ser resolvida. E só por último, só um comentário. Eu acho que a dificuldade de mobilização e de grita não é só dos docentes. Se alguém colocou aqui que os estudantes gritam mais e tal, até nem isso nós estamos vendo mais. Obrigado, Medeganho. Companheira Rubas Mater, gostaria de saber se você conseguiu restabelecer o seu som, embora você tenha dito aqui que está com um problema técnico. Você já consegue falar, Rubas Mater? Rubas Mater, você nos escuta? Não conseguiu? Mas você está nos ouvindo, está conseguindo acompanhar a discussão? Valeu, obrigado. Companheiros, então nós vamos passar para as duas falas de segunda inscrição, não é isso? São as duas últimas, que seria Rubas Mater ainda de primeira fala, e na sequência temos eu e Luciano, e a gente encerra esse momento e parte para os encaminhamentos. Boa. Só uma dúvida, ela não poderia colocar alguma coisa no chat e ficar totalmente... Ela pode ficar à vontade se ela quiser digitar ali alguma fala, algum encaminhamento, e a gente pede para ou se quiser mandar um áudio para Fred captar aqui, né, e apresentar para a gente bem lembrado, Brasil. Obrigado. Do áudio é melhor. Companheiros, vejam bem, numa realidade de luta de classe que a gente vive, o que define o avanço nas nossas conquistas é a correlação de forças. E uma correlação de forças precisa ser entendida como setores, no caso nosso, que são explorados, oprimidos, que estamos na situação de exploração, consegue fazer avançar. Se a gente não restabelecer a nossa capacidade de força para, na correlação com o governo, tentar avançar, a gente não vai avançar absolutamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Tenho plena compreensão, eu concordo com as observações que Rosildo apresentou aqui, com a fala dele, no sentido de que não bastam os motivos para se entrar num processo de intensificação de luta. É preciso que haja a condição objetiva. E a condição objetiva pressupõe a mobilização, o envolvimento da base, a animosidade para a luta que a base precisa ter. Porque não é a diretoria sozinha de um sindicato que faz a greve, que faz a luta. Não somos nós poucos aqui que temos a compreensão que vamos fazer a luta. A gente precisa fazer com que o ambiente na instituição, o ambiente na base da categoria seja favorável a isso. Mas, embora a gente não tenha, é papel nosso instigar esse ambiente, provocar esse movimento. E nisso, a gente não pode perder de vista naquilo que nos move, né? Na defesa dos nossos direitos, na defesa das nossas instituições, para pautar na correlação de forças com o governo e no diálogo com a sociedade o que tem sido destruído. O que tem sido atropelado, como é que nós temos sido desvalorizados. Nesse sentido, para mim, eu acho que não tem problema nenhum, professor Mário, a gente substituir Dia Nacional de Paralisação por Dia Nacional de Luta, de intensificação da luta, porque o que importa é aquilo que a gente efetivamente vai fazer. E a diretoria está trazendo uma proposta para que não seja uma paralisação para a gente ficar em casa. É um dia de luta com o conteúdo que a gente precisa construir aqui. Nesse sentido, a gente precisa intensificar a luta. Para a gente intensificar a luta, a gente tem que ampliar o diálogo com a comunidade acadêmica, com a comunidade fora,
né, para fora dos muros, envolver o conjunto dos outros servidores federais que estão nessa mesma pegada de tentar mobilizar as suas bases, porque não é fácil, é o conjunto dos servidores federais que estão em movimento, em pressão para uma negociação com o governo. Não é pelo fato de nós termos a responsabilidade pela eleição desse governo que a gente agora vai aceitar absolutamente o que ele vai nos impor, está nos impondo. E se trata do governo como um todo, não do presidente, é o governo como um todo, porque a racionalidade política e econômica que está sendo mantida, que nos massacra, que nos oprime como categoria, como trabalhadores que somos, e o direito à educação com qualidade que a gente sempre defendeu. Nesse sentido, retomando a luta que a gente teve sim, no último período, a gente não pode esquecer do que foi a pandemia, mas eu quero lembrar aqui a luta intensa que a gente teve e que foi em função dela que a PEC 32 foi retirada de pauta. Foi em função, sobretudo, da greve da mobilização que a gente fez intensivamente em Brasília. E no ano de 2022, nós aqui, como a DUFCG, aprovamos mais de uma vez o indicativo de greve. E levamos para a reunião do setor, e os setores majoritários desse sindicato, incluindo a direção nacional, puxou o freio de mão da categoria, porque fazia uma outra leitura. Nós tentamos, mas como o nosso sindicato é de base, e a maioria da base, né, é quem delibera, não realizamos a greve. Mas nós aqui apontamos a necessidade de intensificar a luta para arrancar alguma coisa naquele contexto que a gente estava retomando presencial. Para encerrar, é fundamental para a nossa categoria sinalizar a mobilização, a intensificação na defesa dos nossos direitos como categoria, na defesa daquilo que a gente considera ser uma educação pública de qualidade, na defesa das condições de trabalho e de permanência dos estudantes, porque isso é parte da nossa luta histórica. Não tem como a gente fugir. E o dia 30 é esse dia de luta, porque o dia 31 é o prazo limite para que o governo apresente no Congresso Nacional alguma indicação na LOA para o tratamento a ser dado aos servidores públicos. Se apresentar, a gente ainda tem risco de perder. Imagine se não apresentar. A gente não vai ficar esperando. Obrigado. Eu queria começar minha fala reafirmando algo que o Lisboa tocou aí. Essa paralisação é de todos os servidores públicos federais. Por mais que a gente esteja numa categoria, numa greve, numa assembleia de docentes, que a gente tem que começar, né, da nossa base, mas é uma articulação em âmbito de Campina Grande, de Paraíba e de Brasil, de todos os servidores públicos nacionais. Essa foi a indicação. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel aqui e se articular com as demais entidades para fazer um grande dia aqui, que eu acho que é possível, né? Eu queria também, eu acho que o debate franco de ideias é parte da nossa democracia de base. Eu aprendi muito com os colegas, companheiros que me antecederam. Eu acho que são ponderações importantes. Eu reconheço que a conjuntura é dura, difícil, né? Sei que tem dificuldades, né? Mas a gente precisa também caracterizar as coisas como elas são. Aí temos divergência, né? Porque, eu insisto, esse sindicato lutou muito, pode ter erros pontuais, de direção aqui e acolá. Mas a gente não fez greve, não foi porque a gente não queria. Muitas vezes a gente pautou greve aqui e não fizemos porque a maioria deliberou por não fazer. Mas dizer que o sindicato X ou Y foi responsável, né? E eu não vejo nenhum problema de a gente construir. Eu não estou, por enquanto, eu acho que a gente não tem condições de fazer uma greve. Agora, eu acho muito estranho, né? Quer dizer, a gente falar em greve e as pessoas temerem. O inimigo do governo Lula, principal, não é a classe trabalhadora que o elegeu, foram os pobres, e eu fiz parte disso. Eu me orgulho de ter feito parte disso, até do que muitos petistas de carteirinha. Eu estava na Alpargatas, eu estava no call center, eu estava 10 horas da noite, pedindo voto para Lula. Antecipei o meu voto no primeiro turno,
né? Eu ia votar no candidato da Frente Socialista, que eu defendi uma frente de esquerda, mas enfim, estreitou e eu me antecipei achando que poderia terminar no primeiro turno. Faria tudo de novo. Agora, eleição é eleição. Luta de classe continua. O nosso sindicato não poderia, ficar, em berço esplêndido, esperando que o governo faça com tanto compromisso que ele assumiu. Porque, sejamos francos, o PT fez uma opção histórica. É verdade que não é subjetivo apenas dos anos 90 para cá. O PT se transformou naquilo que o Gramsci chama de transformismo. Então você governa para os de cima, só que precisa domesticar os de baixo. Por isso que boa parte das entidades, né, do movimento sindical e popular são influenciadas direto ou indiretamente por esse espírito petista. E isso se refletiu, por exemplo, na possibilidade, eu não tenho bola de cristal, mas se a gente apostasse todas as fichas que a gente teria, enquanto movimento sindical e popular, a gente poderia ter derrubado o Bolsonaro. Eu não tenho certeza se a gente derrubaria ele, mas se houvesse mais mobilização e muitas entidades de peso, poderia ter tido dado um investimento maior. Mas optaram o quê? Por sangrar. E a gente quase que pagava um preço alto. Mas nos livramos do Bolsonaro, isso é importante. O fato da gente estar aqui, eu acho que coloca a luta em outro patamar. Agora a gente não pode abdicar. Então a gente tem que parar. Nós temos que acabar com essa história de prever o futuro. Não, se a gente parar, não vem ninguém. Né? Que história é essa? Não vem ninguém porque às vezes a gente diz que não vem ninguém e não faz a nossa parte. Então eu quero ver aqui Mário, quero ver Maurino, eu vou estar aqui, quero ver Rosildo, quero ver Lisboa. Vamos fazer a nossa parte. E é uma mobilização geral. É parar para mobilizar. Porque sem isso é muito difícil você fazer um ato que marque, né, a conjuntura e a gente pressiona o governo para ele atender às demandas da classe trabalhadora e não do capital. Por que houve esses cortes de 3,17 bilhões? É para ajustar já, pavimentar o caminho para fazer o ajuste fiscal, que vai beneficiar quem? Em grande medida, o grande capital. Valeu, companheiros. Encerradas as inscrições, nós vamos passar agora para os nossos encaminhamentos. A primeira, como nós vamos ter a reunião do setor e a reunião e o nosso setor das federais em relação à negociação com o governo está se pautando pela construção feita com o apoio do DIEESE para levar para a Mesa Nacional de Negociação com o governo o índice com as nossas perdas. E a nossa categoria se enquadra no bloco de perdas que somam 39,94. Então a primeira coisa que eu gostaria de propor é que a nossa categoria ratifique, né, essa construção que está sendo feita no FONASEF para que nosso sindicato apresente, dentro do FONASEF, fazendo parte dele, apresente essa referência de perdas que nós temos para, a partir dela, estabelecer a negociação. Primeiro ponto, reafirmar o que foi construído no FONASEF com apoio dos estudos feitos pelo DIEESE. Sobre esse ponto, Mário? Pronto. Eu quero saber o seguinte, nós tivemos a informação daqui, de que as nossas perdas eram 27%, menos os 9%, e agora subiu para 40%. O que foi que fez que aconteceu que aumentou esse índice para 40%, e a informação que nós tivemos nem a Assembleia aqui, foi. Nós tivemos uma perda de 27%. Não, Maurino, o que eu... Certo, explica, não sei se os companheiros que estão hoje entenderam, mas o professor Maurino está fazendo uma pergunta aqui sobre as diferentes informações sobre o que foi apresentado no início do ano, de 27%, do que nós recebemos dos 9% e o que ficou represado, e esse índice que foi construído agora no FONASEF com base nos estudos do DIEESE. Veja bem, nós não, que foi esclarecido aqui, Maurinho, que nós não tivemos campanha salarial para 2023. Nós sabemos disso. Em 2023, o conjunto dos servidores federais se reuniram e fizeram um levantamento apenas das perdas inflacionárias do último período e chegaram ao índice de 27% para negociar com o governo um reajuste emergencial
das perdas inflacionárias para, na sequência, tratar do conjunto das perdas de um período maior para o ano de 2024. A gente tinha clareza naquele momento de que o orçamento já estava definido em 2022. E a referência era os 27%, está claro? Os 27% vem de quando? Do período dos 4 últimos anos do governo Bolsonaro. Os 4 últimos anos. Só do quadriênio de 2017, 2018 a 2022, né? Foi o período do governo Bolsonaro. Mas essa diferença retroage até que ano? Então, veja bem. Na discussão para 2024, aí entra a campanha salarial para 2024. Que nós não tivemos campanha salarial em 22 para definir o que seria o nosso reajuste. Não tivemos campanha salarial durante o governo Bolsonaro. Entendam isso? No FONASEF, junto com o FONACAP, que são os dois fóruns, né, que reúnem o conjunto de servidores federais, construiu-se uma referência de perdas de 2015 para cá. E nas perdas de 2015 para cá, 2 grupos de servidores que tiveram tratamentos diferenciados. Lembra que o último aumento, o reajuste que a gente teve foi ainda no governo Dilma, parcelado. Todos nós nos lembramos disso. Mas que não atendeu sequer a inflação do período. Sequer a inflação do período. Então, 2 índices foram construídos este ano com base nos levantamentos feitos pelo DIEESE sobre o conjunto das categorias. 2 blocos, um de 53% de perdas e um outro bloco de 39,94%. A nossa categoria docente se insere nesse bloco de 39,94% de perdas acumuladas de 2015 para cá. Com essa perda acumulada e esse estudo feito pelo DIEESE, é que a gente quer negociar com o governo como é que vai ser dado o tratamento de campanha salarial. Porque no início do ano essa discussão não foi feita. Por um lado o governo dizia, nós estamos amarrados pelo orçamento de 2023 aprovado em 22, a nossa margem é pequena, o limite é 9%. Foi isso que foi concedido. Reconhecendo que no período a inflação tinha sido de 27% e que nós perdemos, portanto, 27%. Ficaram 18% represados ali somente da inflação do período. Mas como o período para a discussão é desde o último reajuste que foi dado, então as perdas para nós somam 39,94%. Está entendendo, Maurinho? Com esse índice é que as categorias, com esses 2 índices, é que as categorias querem negociar com o governo. Nós tivemos isso de perdas. Como é que nós vamos ser tratados, né? Seja em 2024, seja ao longo do governo, para tentar recuperar isso. Não significa que seja a reivindicação para um reajuste total de uma só vez, até porque esse é um dos debates que está sendo feito do FONASEF. Se o governo vai tratar o todo e já dá um tratamento parcelado, se vai tratar apenas o ano de 2024 e ficar amarrado pelos critérios do arcabouço fiscal, a gente não sabe. Mas a gente precisa reconhecer as perdas, o índice de referência que a gente tem, construído no FONASEF, de 39,94%. Isso não é reivindicação para ser implantado totalmente em 2024, para ser incluído na LOA de 2024, mas é que tenha essa referência. Sendo concedido uma parte para 2024, o que é que fica para ser tratado nos anos seguintes do governo? Então é na negociação que a gente vai definir isso. Mas para que haja essa negociação, primeiro tem que ter a mobilização das bases. Segundo, o governo tem que abrir a negociação, que ainda não houve continuidade. Então o que a gente está propondo aqui? Feito o esclarecimento, primeiro que a gente leve para o setor a ratificação desse índice que foi construído pelo conjunto das categorias no âmbito dos SPFs como referência da negociação. Segundo, apontar o dia 30 no sentido de um Dia Nacional de Lutas, se é o que eu estou entendendo que a gente está construindo aqui, um Dia Nacional de Lutas com mobilizações, com aula pública, com atividade, com atos em conjunto ou não com os SPS, mas no que diz respeito à categoria docente, a construção de atos, tanto localmente como em Brasília, como foi apontado pelo setor, para que
nesta reunião se aponte aquilo que será a continuidade da luta, pressionar o governo nesse sentido. São os dois encaminhamentos que nós aqui estamos pensando em termos de síntese. E no ato público, ou nos atos que nós construímos, terá como conteúdo não apenas aquilo que é da categoria específica, como se fosse algo específico de reivindicação salarial, mas no ato que a gente realizar, nos atos que realizarmos, incluímos o conjunto daquilo que são as nossas reivindicações, que passa pelas condições de trabalho, né, que passa pelas condições de permanência estudantil, que passa pela recomposição orçamentária das IFES, né, que passa pela extinção daquilo que foram as reformas, o revogaço, né, que a gente tem defendido insistentemente, inclusive do novo ensino médio, mas não somente, que o governo tem sinalizado que não vai mexer nessas medidas que foram deletérias para o serviço público de modo geral. Enfim, nos atos que nós construímos, tenha a representação dos três segmentos da universidade e que tenha esse conteúdo um pouco mais amplo, que não se restrinja apenas à campanha salarial. É o que a gente está propondo e colocando em discussão para os companheiros. O Oswaldo havia se pronunciado no chat, não sei se ele chegou a pegar o texto dela. Sim. Conseguiu ver? Ela disse que apoia as suas colocações em relação à paralisação. Ao dia de luta e não paralisação. Dia Nacional de Lutas. Bom, está em discussão esses dois encaminhamentos, Gonzalo? Está se inscrevendo? A proposta da diretoria é de paralisação. Lo que fue A proposta, a orientação que vem do setor aponta como conjunto dos SPFs um Dia Nacional de Paralisação, mas é um dia de paralisação com luta, atividades intensivas nas universidades. Por favor. No, retiro porque era el esclarecimiento que quería colocar. Es Nacional de Luta com paralisação, mas construir a mobilização. A proposta do setor é o dia 30, Dia Nacional de Paralisação, com atividades locais e nacionais. Para mobilizar a inovação. Isso. Proposta 1 e proposta 2. E a nossa proposta é manter o pedido de 39,4, né? Mais o Dia Nacional de Mobilização. Beleza. Sem paralisação. Proposta 1 e proposta 2. Sem paralisação. Sem ou com paralisação? Sem. Tá. Então, companheiros, a distinção aqui sobre o dia 30, acordo com o dia, com a data, como uma data nacional. A distinção na proposta é que a proposta que vem do setor e que nós estamos defendendo aqui é que seja um Dia Nacional de Paralisação com uma programação intensiva ao longo do dia. Aqui na UFCG, de manhã e de noite, a gente tem uma proposta a apresentar aqui. Proposta 1. A proposta 2, que o companheiro Maurindo está apresentando ali, eu acho que junto com o companheiro Mário, né, que ao invés de levarmos para o setor, né, a adjetivação Dia Nacional de Paralisação seja um Dia Nacional de Luta e Mobilização. É isso? Então é isso que nós vamos levar para o setor. Certo? A gente não está dizendo como que o setor vai apreciar, é a indicação nossa. Então, em votação, proposta 1, a que foi apresentada pela mesa, Dia Nacional de Paralisação com a agenda de luta que a gente vai destrinchar aqui, e a proposta 2, o professor Maurício e o professor Mário, que seja um Dia Nacional de Mobilização e Luta. Está claro isso? Então, em regime de votação, os companheiros que estão distantes também nas secretarias adjuntas, está claro o que nós vamos deliberar? Beleza. Em regime de votação, os companheiros que forem favoráveis à proposta 1, Dia Nacional de Paralisação com luta, mobilização, etc., por favor, levante o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Vamos. 9, 10. 3 mais. Tem mais 3. 3, professora Rubens Mário está votando. 13. Vamos ver pelo contraste os que são favoráveis à proposta 2. 1, 2, 3, 4, 5. Não, deu para perceber 6. Então, por maioria, foi vencedora a proposta 1, que nós vamos levar para o setor,
a posição de que aqui nós aprovamos um Dia Nacional de Paralisação com luta, com mobilização, com agenda a ser realizada ao longo do dia. Não houve divergência em relação ao índice, portanto a gente vai ratificar essa posição em relação ao índice que está sendo construído pelo FONASEB. Em relação ao dia 30, companheiros, Marinalva começou a apresentar aqui, acho que não teve tempo na fala dela de entrar em maiores detalhes. Nós discutimos isso no âmbito da diretoria e em conjunto com a comissão de mobilização que se reuniu ontem, e a ideia nossa é realizar um ato público, veja, não é uma aula pública, um ato público, tentando trazer representação de outros servidores federais para dentro da universidade. E nesse ato público, seria realizado ali na entrada do campus, a gente ter uma discussão que envolva esse conteúdo que nós discutimos aqui. Não só a campanha salarial, o revogaço, condições de trabalho, recomposição orçamentária das IFES, condições de permanência estudantil, né? A gente ter diferentes falas dos diferentes segmentos, né? Sobre a realidade e atrelando isso à questão da conjuntura fiscal, de teto de gastos e tudo mais. Essa é a proposta que a gente está trazendo como diretoria e comissão de mobilização para ser realizado aqui na UFCG. Não tivemos perdas, tentamos uma articulação com outras entidades do Serviço Federal aqui em Campina Grande e João Pessoa, os companheiros ainda com dificuldade de fazer reunião presencial e muito provavelmente não teríamos tempo hábil para construir um ato público na Praça da Bandeira. Mas aí a gente faria aqui, a ideia nossa, dentro do campus, ali na entrada, dos dois lados da calçada, se do lado do Coreto ou no outro, esse ato pela manhã e à noite, no início do turno da noite, por volta das 18, 19 horas, aqui na pracinha que a gente chama Pracinha Marielle. Né? Fazer um ato aqui do mesmo jeito, e isso seria acompanhado de um lanche para todo mundo que estiver passando por ali, tanto de manhã quanto de noite. É o que a gente está apresentando como proposta de conteúdo para o dia 30. Companheiro Maurino. Ao invés de ser feito na entrada da universidade, deve ser feito naquele coreto do lado da reitoria. Isso, essa é a ideia, Maurino. Ou daquele lado ali no Coreto, ou naquela calçada do lado de Arte Mídia, conforme onde ficar melhor para montar uma tenda, botar uma caixa de som. A vantagem é que a gente já tem um Coreto do outro lado, que a gente já fez outra vez ali, é um ponto excelente, porque dialoga diretamente com a pressão da reitoria e com quem está entrando ali, se eventualmente precisar travar o trânsito, fica fácil a gente fazer essa movimentação. Também sabe, né, Paulo? Na lei do Coreto, a gente tem a vez de fazer uma ocupaçãozinha básica na reitoria. Muito bem. Companheiros, nós temos ainda mais um ponto de deliberação, né, que é acerca da nossa representação na reunião do setor. A proposta da diretoria, a gente já submeteu isso à comissão de mobilização, é que também a gente mantém a mesma ideia anterior de um representante da diretoria e outro pela base. Eu já informei aqui no começo, o professor Glaucio vai pela diretoria, e pela base, na comissão de mobilização, apareceram dois nomes, professor Manuel, que é do campus de Sumé, e professor Gonçalo. Talvez seja o caso, cada um falar um pouco, né, de se predispondo a sua ida a Brasília para representar, enfim, representar aquilo que foram os encaminhamentos nossos aqui, e na sequência a gente deliberar. Beleza? Sim. E outros interessados. E também pode falar. Também. Ô, Luciano, obrigado. Também, obrigado por ter lembrado, Luciano. Isso, os dois nomes que apareceram ontem na comissão. Se tiver mais algum outro nome aqui, de algum companheiro que se dispõe aí, fique à vontade e se apresentar também para a gente depois deliberar. Companheiro Maurinho? Eu acho que para, inclusive, economizar recursos da nossa cidade, eu acho que seria necessário apenas um, precisa de dois. Acho que o membro da diretoria é mais suficiente. Não estou querendo aqui atropelar a comissão de mobilização, mas acho que uma pessoa que vai lá apenas para dizer o que foi que nós decidimos aqui. Então, acho que toda a sagacidade que Glaucio tem, assim vai saber lá dizer o que foi que nós decidimos aqui. Então, obrigado, Maurinho. Eu respeito a sua posição, a gente vai submeter isso à Assembleia,
mas eu gostaria de fazer um esclarecimento, ao mesmo tempo uma defesa da posição que a gente construiu. Não se trata apenas de levar o informe, porque isso a gente poderia mandar, preencher um formuláriozinho e mandar. A nossa posição foi essa. É o acúmulo político que se cria, né? É você se alimentar um pouco mais do acúmulo dos debates que estão sendo feitos e trazer essa informação. É um processo e é um espaço de formação política também. Daí a importância da gente sempre estar tentando envolver mais companheiros nesse caso. Mas antes de submeter essa apreciação, esse encaminhamento que você está fazendo, vamos ouvir os dois companheiros que estavam manifestos, né, para defender o seu nome, e na sequência a gente coloca se dois nomes, se o nome... Pero no antecede, porque si gana la posición de Maurino no va ninguém pela base. É que eu acho que a proposta de Maurinho Antecede. Porque si no a gente argumenta e depois fala não vai ninguém da base. Companheiros, veja bem, a gente já tinha trazido da comissão de mobilização para cá essa indicação, e é importante que seja colocado. Antes de deliberar, a gente vai colocar no momento da votação, mas é importante que os companheiros escolham, inclusive pelos argumentos que cada um vai apresentar. Apresentados os argumentos, a gente então aprecia se vai uma ou se vão duas, e se forem duas, quem são as duas pessoas. Concordo. Beleza? Então, quer começar, Ramuel? Que eu falei bastante, mas como queira. Querem começar, Ramuel? Manuel começa, Gonzalo começa, Gonzalo, você como está queira. aqui. Eu por ele mais que ele, porque eu falei mais. Gonzalo, calma, tem uma observação que não foi feita. Não é apenas para ir para a reunião do setor. Eu acho que passou um pouco essa mensagem, não é isso. Está sendo construída uma semana de lutas aqui e também em Brasília. Então, o companheiro que está indo para essa reunião, ele não vai voltar assim que acaba a reunião. Ele vai também participar de uma agenda de atividades, certo? Que está sendo chamada a semana de 28. Não, calma. A semana de 28 a 31 foi pensada e foi discutida na última reunião do setor como sendo uma semana de atividades também em Brasília. Tanto assim que a Comissão Nacional de Mobilização foi chamada e ampliada. Classicamente eram 3 nomes, dessa vez agora vão ser 6. E a gente aqui, o Glaucio, ele vai pela diretoria, mas ele não vai voltar assim que acaba a reunião. Ele vai ficar para as atividades em Brasília até o dia 29, no dia 30 ele vai estar aqui do lado da gente aqui. Essa é a expectativa. A outra pessoa é outra história, não estou só lembrando, porque assim, parecia que é uma coisa de ir lá muito objetivo, não é isso? Tem uma atividade também pensada nacionalmente. Tá, agora entendi. Isso, o diretor que vai, Glaucio, ele permanece segunda e terça, engrossando as atividades, e a outra pessoa que vai ser escolhida aqui, se for escolhida, vai para a reunião do setor e volta em seguida para ajudar na intensificação da mobilização que precisará ser construída até a quarta-feira, dia 30. Então vamos ouvir os dois companheiros, Gonzalo e depois Manuel. Se quiser falar Manuel, mas se não falam... Por favor, Gonzalo. Gente, de novo, boa tarde a todos. Eu quero colocar por que disponibilizei meu nome na comissão de mobilização. Fundamentalmente, por quê? A reunião do setor tuvo uma discussão política realmente muito boa. E eu acho que a intervenção, sem muita coordenação, mas a intervenção que fizemos com Marinalva foi realmente, entre aspas, boa na reunião anterior do setor. E esta reunião, mesmo que é diferente que a anterior, é uma espécie de continuidade, digamos, do ponto de vista de que se vai levar de forma concentrada, digamos, as discussões das assembleias e demais. Desse ponto de vista, eu acho importante, digamos, pelo menos eu acho importante eu poder participar, digamos, não? Objetivamente fazia 5 anos que não participava de uma reunião do setor, nem me lembro qual era a última, por isso estou propondo, digamos, esta questão. Se não, propondria rodízio, mas acho importante, digamos, manter o nível de discussão e a própria atenção que houve, digamos, onde a gente conseguiu, digamos, aprobar nossa proposta e foi em discussão, digamos, com a própria diretoria, mais que com o... Obrigado, Gonzalo.
Manuel, companheiro, você gostaria de apresentar o seu nome aí e argumentar pela sua ida a Brasília para participar da reunião do setor? Por favor. Estamos ouvindo. Fecha o alto. Manuel, por favor, se você pudesse aproximar um pouco mais do seu laptop aí, ou do smartphone, para ficar melhor para a gente ouvir, aí a gente vai desligar. Sim, a gente vai desligar o nosso microfone aqui. Quando você terminar de falar, você sinaliza que Fred volta a abrir o microfone para facilitar a comunicação. Beleza? Obrigado. Você consegue ouvir agora? Perfeito. Então, a gente, a base aqui da Secretaria de Junta teve a informação da possibilidade de um nome da base, e aí a gente, conversando, viu a possibilidade de indicação de um nome, no sentido de estar estimulando a rotatividade, a interação de mais proximidade das decisões, interagindo com os campos fora de sede, pudesse interagir de forma mais direta. A gente chegou à possibilidade de indicação do nome, para pleitear aí a escolha da Assembleia. E a gente colocou no grupo da nossa Secretaria de Junta aqui, nenhum dos colegas se disponibilizaram, e eu coloquei o meu, e eles abraçaram, e a gente está colocando para o conjunto da categoria. Eu permaneço, coloquei o nome. Se for para um dia, eu não sei quantos dias a programação, seria um dia para a reunião do setor e a jornada do luta não sei, mas eu colocaria meu nome também, se for o caso, para permanecer. Ok. Obrigado, companheiro Valdonilson. Nós temos dois nomes, o Manuel e Valdonilson, o secretário adjunto. Companheiros, nós temos então dois nomes que se predispõem, foram apresentados aí a argumentação, e vamos colocar em votação primeiro, se nós vamos enviar duas pessoas, que é a ponderação feita por Maurino, somente o da diretoria, que já foi escolhido, ou se a gente manda duas pessoas, o da diretoria e o pela base. Certo? Sou o professor Maurino, intervir e dou mais oportunidade. Eu gostaria de pronunciar sobre ela. Por favor, Bezerra. Você quer que eu leve o microfone até aí? Gonçalo, ajuda aí. A posição não é a mais favorável para o microfone. Eu espero que politicamente seja correta. Eu queria informar ao professor Maurino que nós não podemos esquecer a longa lembrança que a luta desse sindicato é pela base. Eu não me sinto representado por indicação da diretoria, com todo respeito e com todo o carinho que eu tenho pelos Santos, que assume a atual direção. De modo que eu gostaria de invocar a tradição de luta do ano do Sindicato Nacional, na luta pela base. Repito, eu não me sinto representado, se não for um representante da base. Muito obrigado. Eu estou entendendo que a proposta do professor é que vá só o da base. Não. Obrigado. Ele não se sente representado pelo da diretoria. Não. Maurício, só esclarecendo, o professor Bezerra, pelo que eu entendi, disse que se sente representado indo uma pessoa da base, não exclusivamente. Ele não se colocou contrário à proposta da diretoria. Ele fez uma defesa
Ele, na verdade, fez a defesa da posição que foi apresentada aqui, ratificando a necessidade de alguém da base, porque a tradição do nosso sindicato é de decisão, de encaminhamento e de presença pela base, e não somente da diretoria. Foi o que eu entendi, salvo engano, e o professor possa corrigir. Nós estamos com as duas posições. Proposta 1, a proposta trazida pela diretoria junto com a comissão de mobilização, de um pela diretoria e um pela base. Proposta 2, feita pelo companheiro Maurino, que vai apenas uma pessoa da diretoria, conforme já foi definido, certo? Então vamos deliberar logo sobre isso e na sequência então ver o encaminhamento necessário. Em regime de votação, os companheiros que forem favoráveis à proposta 1, indo 2 pessoas para a reunião do setor, por favor. Obrigado. Os que forem favoráveis à proposta 2, só uma pessoa. Obrigado. Abstenções. Com uma abstenção, a proposta majoritária foi a proposta 1. Uma pessoa pela diretoria, que já foi anunciado, será o professor Glaucio. E a segunda pessoa que a gente vai escolher agora. Vamos colocar aqui quem vota no professor Gonzalo, quem vota no professor Manuel. Simples assim, certo? 2 pessoas que se prontificaram. Primeira votação, os que são favoráveis à ida do professor Gonzalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do próprio Gonzalo. Os que são favoráveis ao professor Manuel. Eu vou defender aqui o professor Manuel. Então, 2 lá, 4, 5, 6 votos. Abstenções, alguém que não vota em nenhum, 3 abstenções. Muito bem, então ficou pela maioria, o professor Gonzalo vai participar da reunião de setor e na próxima vez a gente retoma a discussão, né, do que são os encaminhamentos advindos do setor, para a gente deixar a nossa luta sempre antenada com o conjunto dos servidores. A propósito dessa mobilização que está em curso, na última reunião da comissão de mobilização, nós já indicamos às 16 horas de segunda-feira a reunião da comissão de mobilização, reunião ampliada da diretoria com a comissão de mobilização, para a gente tratar dos encaminhamentos que virão do setor e aprofundar a preparação para o dia 30. Não é isso? Então já fica aqui, a gente vai encaminhar para os companheiros que estão da Secretaria Adjunta o link para essa reunião na segunda-feira, às 16 horas. Dessa forma, tendo vencido a nossa pauta, a gente agradece a presença dos companheiros, desejando um bom final de semana a todos, boa viagem, boa luta, boa discussão aos que forem para o setor. Obrigado, Manuel, Paulo Dias, os companheiros que estão aí, Heloísa, Cosmate, bom final de semana para vocês. Esse ficou lindo da festa, viu? Agora, gente, fala direto com o Moretti agora para... Fala direto com o Moretti para dar uma passagem, já tem a voz, mas é o que mais... Sim, fica tranquilo. Porque daquela outra vez, a mudança que vocês viram depois... Eu na solicitação, logo depois, a gente já entrou em contato com o Falcão. eu ia lá, eu ontem vi nesse contato, de Campinas que deixou pessoas, mas eu vi e Vila Leão, mas eu vou falar para minha chave. Só para lembrar, a gente já providenciou a Amém. A hora de um dia para o outro, espera um pouquinho. A gente já providenciou a passagem de Glaucio. Ele vai sair de João Pessoa. Tá bem, eu ia ontem no sábado, e no sábado à tardinha, e volta para Campina Grande, só que ele volta no dia 29. Minha ideia é, Deus sabe, deixo a pessoa ou de Campina, que seja mais barato, hoje de madrugada. Pego sábado lá e volto segunda pela manhã, primeiro voo, com el que chegou acá, pego de madrugada para voltar, porque a gente não tem horário de terminar o domingo. Digamos, sabemos quando empieza e não quando termina. Então pego primeiro... Por que você não sai junto com o Glaucio no sábado? Porque se vou para Brasília, aproveito e vou para uma reunião antes. Bom, então acho que é importante, com toda a fraternidade, é importante, quando tem outro interesse de atividade
Eu vou pegar. Não, pero fíjate, eu pegar mais. Sim, eu quero chegar a 2:40. Mas, moça, nem sempre você escolhe como mais em conta, de fato é mais em conta. A gente tem que pensar isso e pensar em condições mais ou menos iguais, para que não é porque só cada um tem o seu horário disponível, nem sempre é assim. O voo mais em conta é o que sai de João Pessoa no final da tarde, junto com o Glauco. Aí a gente aproveitaria e mandaria os dois. Eu tenho que chegar sábado, meio-dia, sábado, 2 da tarde. Não, você tem que chegar no sábado lá, porque a reunião de explicação é na minha. Não, por isso eu quero chegar no sábado. Deixa-me ver qual consigo, se deixo o pessoal de Campiña. Não vai ser. Pero falame uma coisa. Falo que colete ou queremos fazer isso de Falcão? Não, tem que passar pela secretaria, mas sim. Vou pegar meu carro e tá aqui. Zinho, eu vou pegar meu carro, vou estar aqui. O menino vai com você também. Posso? Oi? Não, não. Chega pra mim. Vou botar o carro que tá do seu lado. Vou buscar o carro. O menino que eu vou pegar o carro. Qual que é? A gente sai por aqui dentro, sabe? Por aqui, sempre caminho. Vem. Agora tem uma propaganda, eu estou muito tempo na ilha. Ai, essas varas 600 não Oi? Olha, tá vendo? Você já tá comigo. é isso que é. Você quer? É porque Luciano